E aí, tudo bem? Hoje o seu canal Eurocomics do YouTube, que fala sobre quadrinho europeu, quadrinho espanhol, quadrinho francês, quadrinho belga, sobre BD, né? Vai estar abrindo espaço para HQ nacional. E a gente vai mostrar esta HQ maravilhosa, atenção, que é Província Negra, de autoria do Khaled Kambur e do Crisulo, né? O Khaled Kambur que fez o roteiro e o Crisulo que fez os desenhos, que aliás ficaram maravilhosos. É uma obra que se passa na metade do século XIX, dando protagonismo a uma figura real da história brasileira, um ex-escravo que se torna advogado e que passa a lutar em prol da causa abolicionista. Então, é um quadrinho em brochura muito bacana, aprovado pelo Eurocomics, todo feito em tons de cinza. Ele mistura ficção e história com maestria. E agora a gente vai mostrar uma conversa que a gente teve com o Khaled Kambur e com o Crisulo sobre Província Negra. Vamos ver. Fala, galera! É isso aí, bem-vindos ao Eurocomics. A introdução dessa entrevista já foi feita, então prazer estar falando aí com o Crisulo. Beleza, Cris? Opa, tudo bom, PH? Prazer, não é, viu? E também aí o Khaled Kambur, né, o roteirista da HQ Província Negra, que está aqui. Atenção, atenção, atenção. Atenção, maravilha, maravilha. Opa! Beleza, PH. Beleza. O desenhista foi o Crisulo, que inclusive mandou aqui para gente, né? Eu estou mostrando assim, mas a imagem está aparecendo aqui. Esse autógrafo lindo, maravilhoso, que em francês se chama Dédicace. Merci beaucoup, mon ami. Muito obrigado, muito obrigado. E, então, esse autógrafo deu muito problema. Por quê? Por quê, hein? Porque quando estourou, tinha mais de 1000 volumes vendidos, o cara ia fazer 1000 desenhos? Não. Eu só tenho elogios aí para essa HQ, a gente adorou, né? Eu confesso que eu li em meia hora. Ela tem o quê? Tem 80 páginas, mais ou menos, não é isso? Deixa eu ver aqui. Não, tem 70, 78 de HQ. 72 de HQ que eu estou vendo. 72 de HQ? Isso. 80 do total. Exatamente. Então, eu queria que vocês começassem a falar, eu acho que essa pergunta vai mais para o Khaled, né? Como foi fazer uma narrativa tão fluida e tão mais apoiada em imagens, né? E que prende o leitor do começo ao fim. Eu queria lembrar aqui que o Khaled já trabalhou para a Editora Abril, ele já roteirizou Disney, ele é o criador da série Seninha na Pista Maluca, e você está de parabéns, meu amigo. O seu roteiro apoiado em imagens é maravilhoso. Fala aí para a gente, cara. Cara, obrigado, PH, obrigado pela oportunidade. Abraçar o mestre. Faz tempo que não nos vimos, né, mestre Zulo? Quando eu e o Zulo não nos vimos, o estoque de cachaça aqui em casa fica alto. PH, eu só tenho que agradecer as palavras que você está dizendo aí, obrigado por tudo. Mas foi uma preocupação desde o começo fazer com que a narrativa fosse bem fluida mesmo. A minha ideia inicial sempre foi que ela tivesse a duração de um filme, né, de um filme de longa-metragem aí de 90 minutos, mais ou menos, e a leitura dela durasse no máximo 40, 50 minutos. E ela foi planejada com esse intuito mesmo, de ela ser lida rapidamente, que a mensagem dela fosse impactante, mas a gente não conseguiria fazer isso se a narrativa não fosse produzida dessa forma, né? Foi um roteiro difícil de ser feito, e eu devo ter rafiado, porque meu método de produção é RAF, né? Então eu faço um layout básico, bem basicão do roteiro e enviava para o Zulo. Então acho que isso ajudou um pouco, né? O Zulo várias vezes interveio, fez sugestões, recriou várias coisas. Então, mas foi mais ou menos baseado nisso. Para a questão visual, para a questão da narrativa visual, eu não gosto de me apoiar no roteiro escrito. Eu gosto de me apoiar no RAF. É uma tradição minha. Desde que eu comecei a escrever para a Disney aqui do Brasil, fazia Tio Patinhas, DuckTales, essas coisas, a gente fazia já em RAF, né? Então, eu sou um rafista. Então, realmente, eu sou bem velho. Então, isso ajuda a produzir, né? Auxilia bastante. É claro que a gente erra muito, né? E o Zulo corrigiu várias coisas.
mas ela foi apoiada no RAF, com certeza. Então vamos passar a bola agora para o Cris, que é ilustrador publicitário, ele é desenhista de quadrinhos, professor de desenho, dono do estúdio Casulo, né? Então eu queria que você falasse sobre essa coisa visual, né? Que você transformou esse texto numa parada visual. Tem tomadas absolutamente cinematográficas. Eu queria que você falasse também a respeito das onomatopeias que tomam conta dessa história. O som ele é muito importante. Notas musicais que aparecem, que tomam conta da página. Cris, fala para a gente sobre isso. Para fazer HQ, eu me detive, foram 4 meses e pouco de pesquisa visual, de pesquisa de referências. Eu tenho uma coisa que eu sou muito, internamente eu digo para mim que eu sou muito chato, porque eu preciso estar confortável e estar munido de coisas que façam aquilo parecer que é real. Então, antes de eu começar a desenhar HQ, eu precisei fazer um mapa da cidade de São Paulo. Eu peguei, acho que foi no total uns 10, 12 mapas entre 1804 a 1875, porque mapas da cidade depois de 1870 não me interessavam mais, porque a cidade teve uma mudança. A nossa história se passa em 1869. E só depois que eu consegui coletar todos esses mapas, consegui coletar fotos de todas as ruas, todas não, porque não tem, mas de muitas ruas, quando eu consegui caminhar virtualmente na minha cabeça pela São Paulo de 1869, aí sim eu falei, não, agora eu consigo desenhar. Eu achava que eu ia gastar 1 mês e meio nessa pesquisa. Eu brinco que assim, eu abaixei a cabeça para pesquisar. Quando eu levantei a cabeça, tinha passado 3 meses e eu precisava de mais 1 mês. Então, teve uma preparação visual com bastante imagem, né, de referência, e muita ilustração, muito desenho, que compreendia principalmente entre 1850 a 1870. Muito antes de 850 não dava certo, muito depois de 1870 também não dava certo. Quanto às onomatopeias, para mim a onomatopeia é extremamente importante nas histórias em quadrinhos, tanto como elemento gráfico que traz, né, que traz um que a mais, um que é etéreo para a imagem, né, quanto o som. Né? Tudo faz som, tudo e a música é uma das coisas que mais me inspiram, mais me influenciam como das artes, né? E eu sempre gostei muito das onomatopeias. Eu lembro que lá na década de 90, quando eu descobri que as onomatopeias gringas, norte-americanas, que eram os quadrinhos que chegavam pra gente, Marvel, DC, quando eu descobri que eram verbos, eu pirei. Eu falei, como assim verbo? Blam, né? Bater com força, slash, cair na água, tal. Aí eu comecei a querer criar, porque no Brasil a gente tem isso, né? A gente usa tanto verbos, tanto que tem hora lá tem uma cena que eu coloco relinchar, o cavalo relinchando. Quando a gente tenta recriar o som das coisas, como eu fiz com o trem. Para além disso, eu acho interessantíssimo o uso da onomatopeia como recurso narrativo. Ela conduzia a leitura. Se a gente pega logo na primeira página do trem chegando em São Paulo, o trem que traz o Saul, na primeira não, mentira, né? Na terceira, quarta página, que é o trem chegando, são 3 quadros e eu faço a onomatopeia que está pequena, vai aumentando tal, que é o do trem. E vai seguindo também como é que é o trilho, né? O trilho, exatamente. O caminho, né? Tem um outro momento que tem o relógio, então eu faço o tic-tac do relógio acompanhando o movimento do personagem. Eu gosto disso como recurso narrativo e eu vejo nisso uma proximidade com o uso japonês da onomatopeia, que de fato não é minha influência, porque hoje eu adoro mangá, eu consumo mangá, mas o meu consumo de mangá foi bem tardio, não foi de adolescente, foi por conta de estar pesquisando quadrinhos do mundo todo e eu tinha algum preconceito com o mangá. Por conta de Cavaleiros do Zodíaco, que eu nunca gostei, por conta de algum Pokémon, que eu nunca gostei e tal, então eu achava que não era bom. Quando eu fui conhecer, eu falei, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. E eles usam a onomatopeia do jeito que eu acho que tem que ser usado. Então, assim, existe um ponto de convergência com o uso do mangá. Se pegar qualquer mangá para ver a onomatopeia, ela está completamente integrada ao desenho. Isso me instiga. E para fechar, quanto ao uso de câmeras cinematográficas, é uma coisa que me interessa,
porque de fato, quando eu estou fazendo quadrinhos ou mesmo ilustração, eu tendo a pensar meus olhos como câmeras. Então é sempre um movimento de câmera, é a câmera se movimentando. E aí nesse ponto vai pro que cinematográfico, né? Por muito tempo eu também achava que sim, que eu queria mesmo fazer um quadrinho que tivesse uma pegada cinematográfica. Nos últimos anos eu tenho repensado isso, porque eu acho que são linguagens distintas mesmo, e antigamente eu dizia do cinematográfico como algo que quase que o cinema apoiando os quadrinhos para dar voz, quando não precisa, os quadrinhos têm a voz que tem. Então, mas o meu uso ainda continua com a ideia de uso de câmeras, porque para mim é a maneira que eu consigo conduzir minha história. Eu gosto de pensar, a história começa, lá Flávio Colin, lá Júlio Shimamoto, que são grandes mestres para mim, um quadro grande e uma câmera que está vindo de cima, trazendo o leitor para a história. Aí a câmera chega, vai de frente, você pega a entrada de Saul em cena, eu vou evitando de mostrar ele até a página 6, 7. Mas a câmera está ali, quase querendo mostrar ele. Então eu tenho para mim essa coisa de pensar a imagem como se meus olhos fossem, meus óculos fossem a lente da câmera. Maravilha, maravilha. Já que a gente falou de visual, de onomatopeia, de pesquisa para a parte toda das ilustrações, vamos falar da pesquisa literária, né, que deve ter dado muito trabalho aí ao colégio. Olha, teve uma pesquisa literária e teve uma pesquisa histórica, né? Então, a gente teve um apoio de 2 professores, o professor Carlos e a professora Juliana, da Federal da Bahia. Então, eles auxiliaram a gente com bastante coisa, com várias dicas, e também monitorando a nossa linguagem para que ela fosse realmente a mais correta possível. E na questão literária, esse projeto nasceu de uma paixão minha pelo Luiz Gama. Eu conheci Luiz Gama no livro do Renato Copel de Toledo, que se chama A Capital da Solidão, que é a história da capital de São Paulo, desde a fundação até 1900. É um livro incrível. Ele tem uma perspectiva histórica mais de crônica, sem ter necessariamente um viés ideológico muito forte, mas ele dedica quase 20 páginas para o Luiz Gama. E eu fiquei apaixonado pelo personagem. E o Luiz Gama, ele era muito amigo do Raul Pompeia. Ao contrário, o Raul Pompeia, que na verdade além de ser amigo, era muito fã do Luiz Gama. E quando o Luiz Gama morre, o Raul Pompeia ele escreve uma crônica sobre o funeral do Luiz Gama que é apaixonante. E aquilo me tocou profundamente. E eu pensei, o Luiz Gama hoje faz muita falta, né? E eu falei, cara, eu preciso falar sobre o Luiz Gama. E eu fiquei impressionado que quando eu ia conversar com as pessoas, ninguém conhece. Eu falei, a gente precisa contar essa história. Porque o Luiz Gama, provavelmente, se não for um dos maiores brasileiros, ele é o maior. Eu não conheço história mais representativa dentro do todo o nosso, vamos dizer assim, desenvolvimento de país, a não ser do Luiz Gama. É uma coisa impressionante. E agora, então, vou fazer uma pergunta para o Cris, né? O que foi mais difícil? Né? Claro, você fez o quadrinho todo em tons de cinza, mas você acha que se você tivesse usado cor, seria mais difícil, cara? Não. O processo e o trabalho foi o mesmo. Quando eu comecei a usar os tons de cinza, eu tinha caído na falácia de achar que, não, o tom de cinza vai ser mais tranquilo para fazer. Em termos técnicos e de tempo mesmo, de agilidade. Mas se você ver as páginas dos quadrinhos, você vê que todos os elementos ali, eu poderia ter usado 3, 4 tons, um tom de cinza, 2 tons, mas eu decidi por usar 15 tons de cinza, que dá um aspecto, eu consigo passar para o 10, 20, 30, 40, 50% de preto, que dá essa cara do que ficou no quadrinho. Aí, se a gente for ver, tem uma coisa que algumas pessoas já sabem, eu sou daltônico. Apesar de eu já trabalho há 25 anos com ilustração profissionalmente, história em quadrinhos, e adoro colorir, já fui diretor de arte de coloristas, até os coloristas falam, como pode? Um daltônico é o diretor de arte, você vem pedir uma alteração para mim que enxergo normal e fica melhor depois que você pede para eu mudar uma cor que você não sabe nem qual é. Eu falei, porque para mim eu enxergo o mundo por contrastes.
Daí que no preto e branco, tons de cinza, é fantástico, é fácil. Se você pega um daltônico, qualquer monocromático para a gente é muito rico. Uma diferença de 1% na escala de tom de cinza, para a gente dá uma diferença gigante. Se você pega uma calça de algum personagem que está com 37% de preto e outra que está com 36%, para a gente tem uma diferença gigante. Esse 1% tem uma diferença grande. Então, isso é uma coisa que, para quem tem vista normal, nem percebe, mas dá uma diferença. Então, se a gente for por esse caminho, fazer os tons de cinza para mim foi mais tranquilo, porque aí eu sei que aquilo que eu estou vendo todo mundo vai ver. Ao passo que quando eu trabalho com cores, tem algumas cores que eu enxergo uma cor e quem tem vista normal enxerga outra cor. Maravilha. Khaled, qual é a porcentagem de ficção, qual é a porcentagem de realidade histórica nessa HQ? Meio a meio, PH. Meio a meio. Porque eu tentei também, a gente tentou também fazer um passeio cultural pela cidade de São Paulo em 1869. E a vida cultural em São Paulo era riquíssima. Então, por causa da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, muita gente, vamos dizer assim, abastada e importante vinha estudar em São Paulo. Castro Alves era um estudante da Faculdade de Direito, mas a vida cultural de São Paulo era muito forte, tanto que um dos elementos que não necessariamente impulsiona a narrativa, mas que faz parte da narrativa, é uma festa que acontece dentro da Faculdade de Direito, em que os estudantes cantam. E a música, ela era fundamental, era uma coisa muito viva dentro do cotidiano da cidade de São Paulo. Então, tem muita coisa do cotidiano da cidade de São Paulo que é real. Essas páginas do passeio, desde que o Saul chega em São Paulo e vai se encontrar com o Gama, quantas semanas você levou, Zulo? Várias, né? Tá dentro dos 4 meses e meio, porque eu só consegui fazer ela depois de, primeiro, saber como alguém chegaria em São Paulo, e depois, qual o caminho que a pessoa faria da Estação da Luz até a Sé. Então, só depois de eu ter o mapa na cabeça, mano. E o meu amigo Zulo, ele teve a pachorra de recriar cada fachada desse caminho. Ele foi pesquisar, assim, entrou, assim, enfiou em pesquisas aí, Deus sabe aonde, na Deep Web, né? Sei lá. E ele recria. Então, quem está caminhando com... O leitor está caminhando com o Saul no centro de São Paulo no dia 12 de abril de 1869, que é a data da história. Muita coisa é real, o lançamento do periódico Radical Paulistano é real, claro, Luiz Gama existiu, os personagens artísticos, eles existiram. É que, como é o primeiro episódio, é o primeiro volume, muita coisa ainda vai retornar para a história, tem muita coisa para contar. Cris, sobre as letras, a gente sabe, né? Eu que estou muito acostumado a ler BD, aqui atrás dá para ver, né? Que vai até o teto, só de BD, e tem BD, quer dizer, de banda desenhada, tem por toda a casa. Eles escrevem, não tem essa coisa de pegar a letra, entendeu? E aí a gente vê, na maioria dos quadrinhos nacionais, e a gente vê, inclusive, no Província Negra, que é um letreiramento digital, né? Eu queria saber se você acha que essa coisa de fazer à mão é um preciosismo europeu. É isso, basicamente é isso. Então, PH, eu acho fantástico, na verdade, o letreiramento feito à mão. Assim como o balonamento, né? Se a gente pega, é que, tirando o brasileiro, você, que se inteirou da produção europeia e vai atrás da europeia, o que chegava, há uns anos atrás, só chegava quadrinho norte-americano. Então, isso também dita um pouco a um canto da produção, né? Ou pelo menos a primeira escola de muitos quadrinistas brasileiros. E lá a onomatopeia é posta depois, não é sempre que é, principalmente a partir da década de 90, a onomatopeia não é mais posta pelo desenhista, é posta pelo letrista. O balão é posto depois, a letra é posta depois pelo sistema industrial que é. Na ABD, na produção europeia, os álbuns são produzidos como álbuns, como obras de arte, tudo pelo ou um ou dois autores, no máximo 3 quando entra o colorista. E o desenhista é pedido a ele que desenhe o balão na página, que desenhe a letra. E tudo isso
Will Eisner fazia isso, o Mike Mignola do Hellboy faz isso, os brasileiros, Flávio Colin, Shimamoto, todos faziam isso, e isso garante uma integração muito maior. Eu, na verdade, eu gostaria de ter feito nos meus quadrinhos autorais, desde 2017, quando eu voltei para o quadrinho autoral, eu trabalhei muito tempo com editoras, né, quadrinhos sobre encomenda, e a partir de 17 eu voltei para o meio independente. No começo era nos fanzines, década de 90, fazendo independente. 2002, 2001, 2002 eu paro com os independentes, que é quando eu estou mais fixo no mercado, atendendo a encomendas. E em 17 eu volto para os independentes. Desde que eu voltei, todos os quadrinhos que eu fiz, eu balonei à mão os meus quadrinhos, tanto de fazer o balão na página ali, no desenho, junto com para diagramar a página, porque na produção norte-americana tem essa. Reserve um espaço que você acha que ali dá para encaixar um balão. E com isso, muitas vezes, o balão, se não for o desenhista que coloca, o balão acaba entrando em cima de algum detalhe importante do quadrinho. O que é ruim, o que não é tão interessante. O Will Eisner falava isso, eu fiquei muito feliz quando li que ele também defendia essa ideia, que aí Jack Kirby, ele ensinou isso para Jack Kirby, Joe Kubert, todo mundo trabalhou com ele, que a primeira coisa que você faz, e é a primeira coisa que eu faço nas minhas páginas, eu desenho um balão. Eu diagramo, eu faço um layout da página e tal, na hora que eu diagramo ela, a primeira coisa que eu coloco no quadro é o balão e é o texto. E aí sim eu sei exatamente qual é o espaço do balão e o espaço que eu tenho para arte. E isso para mim me garante que os dois fiquem com uma ligação forte. Aí você desenhar o balão tem um peso que eu acho que é importante, porque ele está integrado porque é gráfico, é grafia. Eu acho que assim, tanto o balão quanto o texto escrito dentro do balão, assim como a onomatopeia, é tudo grafismo, é tudo desenho, tanto quanto o desenho de personagem. Infelizmente, no Província Negra, eu parti para o balão digital. Eu digo infelizmente porque desde que eu comecei ele, eu queria fazer ele manual. Meu processo, nos que eu faço manual, eu digito o texto primeiro para eventual correção e tal. Assim que o texto está redondinho, revisado, porque você vai desenhar as letras, né? Aí que eu entro para desenhar. Mas como o nosso prazo de entrega, até uma coisa que é importante de dizer, né? Esse foi um quadrinho que foi contemplado com o edital primeiro, e infelizmente até o momento o único edital de quadrinhos da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. A gente tinha um prazo para entrega do material por fomento. Então, por conta de eu conseguir dar atenção para tudo que eu precisava do quadrinho, eu acabei sacrificando de escrever à mão as letras. Uma pena sem tamanho. Para responder, né, para encurtar, que eu nunca encurto, a resposta eu não acho que é preciosismo, eu acho que é muito necessário, inclusive. Eu acho que faz uma diferença sem tamanho. Com certeza. Já que você está falando com um preciosista aqui, que consome quadrinho francês e belga direto, e eu adoro uma capa dura, eu adoro! Obviamente, esta impressão aqui está maravilhosa, inclusive papel couché, uma gramatura muito, muito legal. Ou seja, está maravilhoso, né? Mas a gente que curte quadrinho europeu mesmo está acostumado com quadrinho capa dura. Então a gente quer saber aqui quando é que se vai ter, de repente, uma compilação da parte 1 e da parte 2. Pode chegar aí uma versão Província Negra em capa dura, fazendo aquele barulhinho assim, plá, 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 plá. Eu já vou falar de cara assim, eu queria muito capa dura, mas o Khaled não deixou. Mentira. Legal. Beleza. Essa cachaça que eu tenho aqui, sozinho, para você não perder. É mentira. Eu assumo, a culpa é toda minha. A culpa de não ter a capa dura é toda minha. O Khaled e o Cavalo, que é o editor da Gabaju, eles queriam muito a capa dura. Não, eu acho que o Cavalo não queria. Eu fui voto vencido. Vocês gostam da capa... Não, cara. Na verdade, assim, ele entrou comigo por conta de que, claro, Vocês gostam da capa flácida. A capa flácida, ela barateia o produto. Mas no começo ele falou, não, vamos fazer capa dura. Aí quando a gente vê em gráfico a diferença que dá de valor. E outra, a gente já tinha entrado na questão do valor que a gente ia vender. Porque a gente seguiu produzindo, vai produzindo. Na hora que foi chegando na reta final, assim, fechando o álbum, eu estava editorando o quadrinho, tudo produzido. Aí o valor. Aí vem o Crisulo, o cara que não quer capa, brochura para ficar mais barato, e o cara que quer fazer quadrinho barato, né? E como esse quadrinho ele foi contemplado pelo edital, então a gente recebeu uma grana que bancou a produção minha, a produção do Khaled e a impressão. Então aí começou a juntar um monte de fator na minha cabeça amalucada,
de ter que esse quadrinho tem que ser barato. A gente está falando sobre o Luiz Gama, a gente quer tornar ele mais... Não é que a gente quer dar voz para ele, porque ele tem toda a voz dele. Não é que a gente quer trazer ele à baila, porque ele tem o seu lugar na história de muita importância. Mas a gente quer que mais pessoas conheçam, tomem conhecimento da vida e obra desse brasileiro fantástico. Uma das maneiras é tendo um quadrinho de fácil acesso, a tal ponto que a gente colocou essa primeira tiragem a R$ 25,00 o preço cheio, e nos eventos, se você for professor universitário, professor de escola pública, aluno de escola pública, aluno ou professor de escola pública, você tem desconto e leva por R$ 15,00. Mais um integral, quem sabe vem aí em capa dura, não é verdade? Exatamente. A compilação tem. Opa. A compilação. Depois que sair o terceiro volume, aí a gente vai compilar. Gente, olha, vamos ter que encerrar aqui, mas olha, primeiro eu queria dar parabéns, porque adorei vocês aparecendo aqui em trajes de época, na mini biografia. De quem foi a ideia? De quem foi? Foi nossa, né? Teria biografia? Não, foi minha mesmo. Teria uma foto. Aí eu falei, não, eu desenho a gente. Aí eu tinha desenhado. Desculpa, Azul, eu tenho que agradecer a Secretaria de Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, né? Nós ganhamos, né, um edital, então foi o responsável pela alavancagem do projeto. Eu queria agradecer também ao editor Alexandre Cavallo, porque eu tinha muitas dúvidas sobre fazer Luiz Gama, principalmente pelo meu local de fala, pelo meu lugar de fala, aliás, e ele me convenceu que seria sim possível fazer uma ficção com o Luiz Gama. Então, meu abração para o Alexandre Cavallo, o editor, ele é dono do selo Gabaju, e ele é o nosso selo de quadrinhos, né? E sim, vai ser capa dura. Oba! Olha, caramba! O compilado, né? O compilado com os três vai ser. Tomara. Gente, é isso. Vamos chegando ao fim. Um abraço para o Marcelo Dessalete, que escreve aqui no final palavras bastante elogiosas a respeito do... O prefácio é dele, né? Ele que é o autor de Angola Janga, ele fala muito bem do quadrinho, tem tudo a ver, né? Tudo com essa coisa dessa temática negra. Então é isso, gente. Vamos fechar bonito aqui. Onde compra? Você, pelo site, está lá como esgotado, porque a gente estava realmente nos últimos exemplares. O Khaled, ele tem ainda alguns... Da primeira tiragem, a gente tem menos de 100 exemplares. Mas já rodou a segunda tiragem, que com a pandemia, com o isolamento, não chegou, a segunda tiragem não chegou até nem a editora. Mas, tá parado. Pode pedir, compra na loja do Crisulo e eu posto. Vai sem esse desenho meu, mas vai com autógrafo. Mas eu escrevo frases na dedicatória. Exatamente. Gente, valeu demais vocês aqui no Eurocomics, que é um canal que basicamente fala sobre quadrinho europeu, mas quando a gente enxerga um quadrinho nacional, e tem vários, né? Mas eu só coloco no ar aqui aquele quadrinho que eu achar absolutamente espetacular, e foi o caso de vocês. Entendeu? Muito obrigado. Agradecido, PH. Tá? E, por favor, me mandem o volume número 2, e eu quero essa compilação do volume 1 e 2, assim, como a gente fala na França, o integral, eu quero ele em capa dura, hein? Aqui pro Eurocomics. Com certeza! Já é garantido. Valeu, gente. Então, obrigado aí pela participação. Khaled Cambu, do Crisulo. Então é isso. Ótimo. Valeu, gente. Até o próximo episódio do Eurocomics. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.